tudo sobre a zamioculca? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai aprender tudo o que você precisa saber para sua zamioculca ficar linda! Garanto que você vai amar esse vídeo. Por quê? Porque ele tá muito legal! Meu nome é Flávia Noronha Franzini, sua melhor amiga para conversar sobre plantas. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Eu posto vídeo todos os dias. A zamioculca, ela é da Tanzânia. O que isso significa? Que lá é muito quente, muito abafado e ela vive em floresta, tá? Então, só que é um pouquinho diferente das nossas plantinhas daqui. Ela tem tantas plantas maiores em volta que ela meio que fica sufocada. O que é isso, Flávia, sufocada? Ela fica com pouca incidência de luz, porque tem tanta planta, que fica com pouca luz, poucos raios solares chegam nela, ela tem um sol muito filtrado, sabe? Ah, e a chuva, Flávia? Chove, só que tem tanta planta, que essa água já vai se perdendo até chegar nela, tá? Então, com isso, ela teve que acabar evoluindo seu sistema de sobrevivência, né? Tendo que ficar mais eficiente. Nossa, então é uma planta muito esperta. Lógico que é muito esperta. Por quê? Porque ela aprendeu a acumular água. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando você aperta a folhinha, ela fica com uma marquinha, ó. Por quê? Porque tem água dentro. Então ela é como se fosse uma suculenta, tá? Essa hastezinha dela aqui, ó, também acumula água. Se você cortar, você vai ver que dentro ela é até meio gosmentinha, também acumula água. Aqui nas raízes dela tem batatinhas que também acumulam água. As raízes dela são grossas, que também acumulam água. Então, qual que é o maior problema das zamioculcas hoje em dia? As pessoas matam a zamioculca afogada, coitada. Ela começa a apodrecer, porque ela já é uma planta que aprendeu a guardar muita água para poder sobreviver, né? E aí ela chega na nossa casa, ela não precisa mais usar tudo isso que ela sabe, porque a gente começa a regar. E aí a gente tá matando a nossa plantinha. Não façam isso! A rega da zamioculca é no máximo uma vez por semana, tá? Uma vez por semana, você vai jogar bastante água até escorrer pelo fundinho do vaso, vai esperar secar fora do cachepô, vai esperar escorrer, depois vai pôr no seu cachepô, se for em cachepô. Se for em vaso, uma coisa muito importante é o tipo de vaso que você vai utilizar. Eu gosto de utilizar para zamioculca, até vou replantá-la aqui com vocês hoje para mostrar os bulbos e tal, as batatinhas. Vaso de barro para ela. Por quê? Porque como ela não pode ter água parada nas raízes, o vaso de barro ajuda a fazer essa água transpirar, a evaporar, ele puxa, então é excelente. Gente, eu queria explicar um pouquinho sobre os vasos para vocês, então vamos lá. Eu gosto muito de usar o vaso de barro. Por quê? Porque vaso de barro, ele já puxa a água, ele já evapora mais rápido. Então, eu acho que eu tenho maior controle do substrato, porque eu prefiro que ele fique seco e eu tenha que molhar, do que ele fique encharcado, porque quando ele está encharcado não tem o que fazer. Então, por isso que eu gosto muito de usar vasos de barro. Flávia, mas eu já comprei um vaso de plástico lindo, o que eu faço com ele? Mas é um cachepô, na verdade, ou é um vaso com um furo só, tá bom? Você vai pegar o seu vaso de plástico, não tem problema nenhum que você tá usando ele. Você vai virar ele ao contrário, pegar uma furadeira e fazer vários furos, uns 10 furos no fundo. Deixar tipo uma peneira mesmo, tá? Aí você vai virar ele com a boca pra cima, depois que você fizer os furos. Vai fazer a camada de drenagem, tá? Depois que fizer a camada de drenagem, coloca uma manta. Depois que você colocou a manta, aí você vem com o substrato, de preferência, ou a terra orgânica com casca de arroz carbonizado, ou
esse que eu usei aqui, que é o de orquídeas, tá? De orquídea, de suculenta, de bromélia, são todos muito parecidos, vão fazer o mesmo efeito. O meu é de cerâmica, mas aí você tem que conhecer o seu vaso, gente. Você tem que conhecer a sua planta, se a sua planta gosta ou não de água. E aí você tem que conhecer seu vaso, evapora rápido ou não. Tem vários tipos de vasos, tá? E aí você vai, conforme for passando o tempo. No começo, a melhor forma de você entender se precisa regar é pegar um palitinho e enfiar. Saiu limpo, pode regar. Saiu sujo, não rega. Na Zamioculca saiu sujinho, um pouquinho, não rega. Ela prefere menos água. Por quê? Porque ela já tem as reservas de água dela. Não se esqueçam disso, tá? Outra coisa que é muito importante, substrato. Substrato é a terra que você vai usar, só que é uma terra preparada. Então a gente chama de substrato. O substrato, você pode usar 2 tipos, na verdade 3. Você pode chegar na floricultura ou no garden e pedir ou substrato para orquídea, que é o que eu vou usar hoje, ou substrato para suculenta, porque ela é um tipo de suculenta, né? Não é daquela tipo que a gente está acostumado a ver, né? Mas é da família das suculentas, então pode ser substrato para suculenta ou para bromélia, que são praticamente iguais, tá? Eles são muito parecidos. Qual que é a maior função deles? Deixar o solo drenável. Eu vou replantar junto com vocês. Gente, quando vocês forem comprar o vaso de vocês, uma coisa muito importante é sempre olhar se embaixo tá saindo raizinha, tá? Pra saber se tá bem enraizada a plantinha de vocês. E no caso da Zamioculca, você também puxa as hastes pra saber se não estão podres, tá? Se não vai soltar a haste na sua mão. Por quê? Porque é uma planta que não lida muito bem com água. E é muito comum nesses gardens o funcionário molhar muito, ela apodrecer. E às vezes a gente compra a plantinha e ela já veio podre, tá? Maria. Vamos lá, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeira coisa que eu vou mostrar, a batatinha que ela guarda água, ó. Olha aqui quantas batatinhas aqui fora já, ó. Tá? Aí vou mostrar outra coisa pra vocês também. Olha a grossura da raiz dela. Flávia, por que que a raiz dela é grossa assim? A raiz dela é grossa assim porque dentro tem água, gente. Nas batatinhas guarda muita água. Nas raízes grossas guarda muita água. Nas hastes ela guarda muita água. E nas folhas também, tá? Então, por isso que é muito comum ela apodrecer, porque as pessoas chegam em casa com ela e começam a regar como estão acostumados a regar as outras plantinhas, né? Então, não façam isso, tá? Podem colocar desse jeitinho aqui que tá, ó. Como ela tá bem sadia, tá? As raízes estão boas, não preciso fazer nada, só vou arrumar o substrato no vaso aqui com vocês e vou replantar. Flávia, a minha tá podre, o que eu faço? Você vai pegar, a hora que você tirar, primeira coisa, você vai cheirar. Se ela tiver podre, mas sem cheiro forte de podre, assim, né? Você deu muita sorte, ela só tá doente, só tá apodrecendo por causa de água mesmo, e aí é bem mais fácil. A gente vai só retirar as raízes mortas. Como é que elas vão estar, as raízes mortas? Vão estar secas, mais escuras, tá? Aí você vai retirar essas raízes. E se tiver batatinha podre também, tira o pedacinho da batatinha podre, pega e replanta. Ah, não, Flávia, a minha tá com cheiro de podre, o que eu faço? Tá, então você vai cheirar, tá com cheiro de podre? É problema com bactéria, fungo, essas coisas. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar um fungicida, tá? Vai ver o que é e vai passar. Daí, espera um pouquinho secar essas raízes e depois replanta, tá? Aí, você tira com a mão assim, ó. Você vai tirando o que tiver preto, ruim. Aqui, ó, como eu vou replantar, já tô tirando
o que não tá muito legal. É que a minha veio muito boa, tá? Então, eu vou replantá-la. Agora, o substrato pra gente replantar essas amiocuca vai ser o seguinte. No meu caso aqui, eu peguei uma terra orgânica, tá? Uma terra enriquecida organicamente, tá? Um substrato com bastante composto orgânico. E vou colocar substrato pra orquídea, ó. Vamos lá, primeiro, e vou colocar o substrato pra orquídea. Vou mostrar o que eu comprei pra vocês verem, tá? Tá escrito bem grande aqui, ó, orquídea, tá? Só chegar lá no Garden e pedir. Então, eu vou colocar aqui. Ele é bem levinho. Então, vamos lá, ó. O que que tem nesse substrato para orquídea? Tem fibra de coco já livre de tanino. Então, se você for querer fazer essa misturinha aqui, não tem problema nenhum. Mas lembra de tirar o tanino da fibra de coco que você comprar. Ou comprar já pronta para plantio. Tem casca de pinos. Tem casca de pinos. E tem carvão, tá? Pedacinhos de carvão. Tudo isso é para deixar o solo bem drenável, tá? Porque essa planta não gosta de substrato úmido, molhado, tá? Como é que eu vou fazer para o substrato ficar legal para ela, Flávia? Agora eu tô até com medo de regar minhas amioculca. Não precisa ter medo, não. O que você vai fazer? A hora que seu vasinho tiver seco aqui em cima, vai falar, é hora de regar. Não, você vai enfiar o dedinho e vai ver se lá dentro tá úmido. Se tiver úmido, você ainda não rega, tá? Você tem que esperar secar mesmo. Então, assim, não quer enfiar o dedo? Pega o palitinho de churrasco, tá? Saiu limpo, aí você rega. Tá? Não tenha medo de regar também, não. Eu vou mostrar a rega aqui pra vocês. A hora que você for regar, você tem que deixar sair por baixo do vaso. Tá? Então, eu vou fazer o meu vasinho aqui. Olha o tamanho do meu vasinho. Flávia, quanto tempo eu preciso trocar o vaso das amiocuca? Cara, demora. Como eu falei pra vocês, as amiocuca, ela tem um metabolismo lento, então ela desenvolve lentamente. Quem tem em casa vai saber o que eu tô falando. Uma camada de drenagem bem legal, tá? E aí você pode colocar aqui um pedaço de TNT, uma camiseta velha, o correto é manta BD, tá? Eu não vou colocar nada, eu vou colocar direto a minha plantinha, eu vou colocar direto o substrato, tá? Porque eu vivo trocando substrato, então eu vivo mexendo na plantinha, sabe? Deixa eu ver quanto que eu preciso pôr. Ó. Uma coisa muito importante é sempre o final do torrão da sua planta tem que estar no finalzinho que você quer aqui do vaso, para ele não ficar coberto por terra depois, tá? Se você estiver replantando e a sua zamioculca não tiver com a raiz assim, do jeito que tá a minha, tiver com ela pendurada, aí você vai segurar ela no alto e ir jogando terra, pra quê? Pra não deixar a raiz dobrada lá embaixo. É que a minha já tá no formatinho que veio do vaso e tá tudo certo, tá ótimo. Eu não preciso ficar segurando, tá? Flávia, eu acho esse substrato pra orquídea
Aonde? No Garden. Flávia, eu acho esse substrato muito caro. O que eu posso fazer? Olha, tem outras receitinhas de substrato. Você pode pegar uma terra orgânica e colocar casca seca de arroz, tá? Carbonizada, casca carbonizada de arroz no meio. Você pode, você mesmo, quebrar o carvão e colocar no meio, tá? Enfim, dá pra se virar. Eu tô falando aqui que eu comprei porque eu tenho orquídea aqui, então eu tenho. E aí eu acabo usando o que eu tenho, né, gente? Não vou sair pra comprar toda hora as coisas. Aqui eu enchi muito, tá? Vocês podem deixar com menos. Por quê, Flávia? Porque daí na hora que vocês forem regar, não fica caindo sujeira no chão de vocês. É que o meu fica aqui fora e eu mexo com planta, eu tô reformando o jardim. Então, ó, depois dá uma apertadinha, também já dá uma entrada, tá vendo? Ela vai ficar feliz da vida com esse substrato, tá? Olha que linda. Gente, nós vamos fazer mudinha. O que eu aconselho para fazer mudinha? Eu aconselho vocês a pegarem o substrato da Carolina Soy, tá? Ele é excelente. Por quê, Flávia? Porque ele é bem airado. Ele é barato? Não, ele não é barato, tá? Um saco de 20 quilos, eu acho, deve estar em torno de R$45. Mas para fazer muda, principalmente para quem não tem experiência, ele é excelente porque vai deixar o substrato exatamente como precisa. E você dificilmente vai matar a sua planta afogada ou muito seca. Você só não pode esquecer de regar, tá? Porque ele não retém tanta umidade. Como é que a gente vai fazer a mudinha? Pegou uma folha, colocou aqui só isso e vai regar, tá? Gente, só isso, tá? Eu tenho uma aqui, ó, que já tá com a batatinha, vou mostrar pra vocês. Daqui a um tempo, ela vai ficar desse jeito. Daqui quanto tempo, Flávia? Olha, a batatinha, eu não sei te dizer exatamente quanto tempo vai demorar pra aparecer. Mas demora pra aparecer o brotinho aqui do lado de 2 meses e meio, 3, alguma coisa assim. Depende da época do ano também que você plantar. Por quê? Porque se você plantar, fizer tentar fazer essa mudinha no inverno, ela vai demorar bem mais. Ó como é que fica, gente. Vai demorar bem mais. Por quê? Que nem eu disse pra vocês. A Zamioculca, ela teve que ficar mais eficiente pra fazer a comidinha pra ela, porque ela recebia poucas coisas da natureza onde ela tava, certo? Então, ela também deixou o metabolismo dela mais lento, justamente para poder reter esses nutrientes e gastar menos energia, tá? Então, quando chega no inverno, aí que ela baixa mais ainda o metabolismo dela para poder ficar bem, tá? Flávia, eu já tentei fazer de folhinha, não dá certo. A minha morre. Então, eu vou ensinar um outro truque pra vocês. Bem, primeira coisa, eu vou cortar um talo desse aqui, bem aqui na raiz. Não na raiz, né, mas bem embaixo. Tá? Primeira coisa, eu vou cortar. E aí, desse aqui, eu vou fazer vários tipos de mudas diferentes. Então, primeiro eu cortei. A gente pode passar aquele negocinho que eu ensinei pra vocês de água oxigenada, tá? Pra não entrar nenhum bichinho aí. Essa é uma planta tóxica, tá? Então, de preferência, use luvas pra mexer na seiva dela, nela, né? Então, vamos lá. Flávia,
eu já fiz isso que você falou e deu errado. Minha folhinha secou, tudo murchou, não foi pra frente, não formou. Você vai cortar aqui, ó. Cortou 2 folhinhas. Aí você vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar uma faca. Você vai cortar no meio, mas vai deixar o cabinho, ó. Tá vendo? Deixando metade do caulezinho pra cada lado. Aí. Tá vendo? E aí você vai plantar assim. Por quê? Pode cortar até um pouquinho mais. O caule, ele também enraiza. Então, se você faz isso aqui, ó, você tá aumentando muito as suas chances da plantinha pegar, tá? Ó. Essas eu só enfiei. Essa eu enfiei com um pedacinho. Então, ó. Aí depois você vê o que você gosta mais, tá? Aqui, certo? Deixa eu pôr mais substrato aqui pra eu te ensinar de outra forma também. Então, vamos lá. Aqui, ó. Essa parte aqui diz que também enraiza, só colocar na terra, tá? E aí, outra forma também é colocar assim, com uma folhinha. Tá vendo, ó? Pedaço do caule com uma folhinha. Então, tem várias formas de você colocar, né? Depois que você enterrar aqui, você vai lá, depois você cobrir aqui, né? Você vai lá e molha, tá? Certo? Então, ó. Tem várias mudinhas aqui, várias. Para fazer muda, o ideal é você usar o substrato Carolina Soy, tá? Ah, Flávia, eu não quero usar, não conheço, não gosto. O que você indica? Uma terra enriquecida organicamente, um substrato orgânico, né? Com compostos orgânicos. Tem gente que põe metade de composto orgânico, metade de areia grossa para construção. E aí tem esse outro jeito aqui. A gente vai, tá? Ó. Agora nós vamos regar. Tem por estaquia, tem por folha, tem a folha com metade do caule, tem a folha com o caule, com um pedaço do caule e tem só o caule, tá? São as formas que eu conheço de fazer muda. Gente, um jeito também muito fácil de fazer a propagação dessa planta é através da divisão de touceira. Sempre que você for dividir, você tenta deixar uma batatinha e a raizinha dela. Aí é só você plantar que você tem uma mudinha pronta. Não precisa nem esperar formar a batatinha e tal. Agora eu vou
pôr água em tudo isso, colocar num lugar de sombra e esperar 3, 4 meses até, de 2 a 3 meses até me dar um negocinho, me dar as mudas. A rega, ela é intensa, tá? Normal. Você vai molhar todo sobre o substrato por igual, tá? Gente, para você que quer uma planta fácil de cuidar, ou seja, que você pode esquecer de regar, que você vai viajar, para deixar no escritório, ou seja, vai passar o final de semana sem ninguém lá, né? Ou que tem ar-condicionado, ela até aguenta bem. Então, uma planta que vai ficar legal para você, tá? Toda vez que a sua plantinha você puxar e ela soltar algum galho, é apodrecimento, tá? É podridão de raiz. Como que eu faço a adubação dessa plantinha, Flávia? Muito simples. Você pode usar o NPK 10-10-10. O que é NPK, Flávia? É N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Não sei se eu falei errado, mas eu acho que não, acho que é isso mesmo. Então, quando você põe 10-10-10, é que são todas as partes iguais, tá? É um bom adubo mineral químico, tá? Ou seja, industrializado, tá? Adubo mineral industrializado, ok? É o NPK 10-10-10. Ou você também pode usar adubos orgânicos. O que é legal aqui? Bocache, humus de minhoca, né? Tudo isso você pode usar, não tem problema nenhum. A plantinha vai amar. A cada 3 meses. Por que... Nossa, Flávia, tem que adubar tanto ela assim? Lembra que como ela fica embaixo de todas as plantinhas lá, ela recebe muita folha, muita frutinha que cai no chão, cocô de animal, ou seja, ela tá sempre muito adubada, porque ela tá lá embaixo de tudo isso. Essa floresta que a gente tá falando que ela fica, ela é bem densa, né? Então tem muita coisa acontecendo em cima e que cai nela e aduba ela naturalmente. Como aqui a gente não tem esse cenário, a gente tem que recriar isso de outras formas, tá? Uma dica para vocês que eu uso aqui na minha casa. O que é? Quando eu tenho vasos, né? Eu não me incomodo de usar adubos químicos. Mas quando eu tenho jardineiras no chão, eu não curto muito usar adubo químico. Por quê? Porque o adubo químico a longo prazo, muitas vezes a plantinha começa a não absorver mais, porque vai mudando a composição do solo e vai dificultando que a plantinha consiga absorver esse adubo, tá? Então, geralmente, quando eu vou pôr no chão da minha casa, aqui nas floreiras, aí eu uso adubo orgânico. Mas nos vasos, como eu vou trocar todo o substrato, aí eu não vejo problema nenhum, porque de tempos em tempos você vai ter que acabar trocando o substrato mesmo, né? Tá vendo que a zamioculca, ela tá no centro desse vaso aqui? Eu acredito que ela, pra tomar todo esse vaso, ela vai demorar uns 2, 3 anos, tá? Ela tem o metabolismo lento, até pra poder reter energia, que nem eu expliquei pra vocês, né? Então, o crescimento dela é lento. E no inverno é mais lento ainda. Não sei se eu falei, mas não custa repetir. Essa é uma planta tóxica. Todas as partezinhas dela são tóxicas. Então, você tem que tomar cuidado com cachorro, com gato, com animais em geral, com o seu filho, sua filha, né? Com crianças perto dela. Então, escolha muito bem o local onde você vai deixar. Incidência de luz. Eu acho que eu já falei, mas vou repetir. Ela não pode tomar sol direto, a não ser que seja o solzinho da manhã, aquele bem fraquinho. O da tarde, finalzinho da tarde, ela até suporta, mas já não é o mais legal pra ela, tá? Então ela gosta do solzinho bem no comecinho da manhã ou só luminosidade. Não deixa a sua zamioculca no sol, ela vai queimar todinha, tá? Ela vai até ficar viva, porque ela é uma planta bem rústica, bem resistente.
mas vai queimar toda, não vai ficar bonita. E depois que a folhinha, ela queima, ela não volta mais, tá, gente? Isso de qualquer planta. Queimou a folhinha, não volta mais. Gente, como na natureza ela tá numa floresta, né? Que nem eu falei pra vocês, protegida do sol, protegida do vento, protegida de muita chuva. Qual que é o ideal? Que vocês escolham um local dela para colocar ela na casa de vocês dessa forma. Um cantinho, né? Com uma coberturinha, ou dentro de casa. Ela tem que se sentir aconchegada, sabe? Protegida. Ela gosta de se sentir protegida. Ela é uma planta que, quando a temperatura cai muito, passa dos menos de 10 graus, ela já vai ficar triste, já vai aparecer manchinhas amarelas. Ai, o que eu faço quando isso acontecer, Flávia? Não faz nada. O máximo que você pode fazer é, se ela tá na área externa da casa, colocar ela para a parte interna. Assim você pode protegê-la, né, do frio. Mas não muda a rega, não muda nada. É por causa do frio. Tem muita gente que não sabe disso. Aí chega no inverno, ela começa a ficar amarela. Ai, meu Deus, tá podre. Aí tira a rega. Aí piora. Aí põe mais rega. Aí piora. E aí começa a fazer uma bagunça. Coloca produto nela achando que tem algum fungo. E não precisa. É só o inverno mesmo, é só o frio. Ah, uma curiosidade. A Zamioculca dá flor. Garanto que dessa você não sabia. Ela dá florzinha assim, é uma flor que fica aqui perto da raiz, né? Aqui embaixo, perto do solo. Ela não tem uma importância ornamental. O ornamental dela são mesmo as folhas, né? Mas, só por curiosidade, ela dá uma florzinha. Lembrando, de novo, todas as partes dessa planta são tóxicas. Quando for mexer com ela, usa luva, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, dá um like aqui pra me incentivar a continuar com esses vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fui! Eu faço a adubação dela, Flávio. Nossa, tá muito bem, foi. O som vai ficar péssimo.